Às vezes, algo que parece estar só nas suas emoções pode ter começado no seu corpo. Pare, respire e vamos conversar. E se o seu tratamento estivesse incompleto por causa de um preconceito invisível? Muita gente perde tempo, saúde e qualidade de vida porque considera a medicina como uma disputa entre o convencional e o integrativo. Mas a verdade é que o melhor tratamento acontece quando essas abordagens se complementam e não quando tentam anular uma a outra. Aí acontece uma espécie de preconceito invisível. E neste vídeo vou te contar a história de 3 pacientes fictícios para te explicar que preconceito invisível é esse. Então, mesmo você não sendo médico ou médica, vamos ver 3 casos clínicos juntos. Caso número 1. Maria, 52 anos, professora aposentada. Ela chegou procurando atendimento, se queixando de cansaço extremo, dificuldade de concentração, ganho de peso e um sentimento constante de tristeza. Ela disse que antes era ativa, mas agora até tarefas simples parecem exaustivas. Além disso, tem sentido frio excessivo, mesmo quando os outros estão confortáveis com a temperatura. Nos últimos 6 meses, sua família notou que ela anda mais esquecida e meio que desinteressada em atividades das quais ela gostava antes. Inicialmente, ela teve um diagnóstico de depressão e iniciou um tratamento com um antidepressivo. Após 3 meses de uso, ainda sem nenhuma melhora significativa, a dose dela foi ajustada, foi aumentada, mas a Maria continuou sentindo uma fadiga intensa e uma dificuldade de se motivar. Desmotivada, ela procurou práticas integrativas, onde recebeu orientação sobre respiração e meditação, que trouxeram sim para ela um certo alívio, mas aquela sensação de um peso no corpo, lentidão e desânimo ainda persistia. Em uma nova consulta com um clínico, depois de um exame físico atento, ele solicitou alguns exames laboratoriais. E o diagnóstico? Hipotiroidismo importante. O hormônio TSH estava elevado e os índices de outro hormônio, T4, estavam reduzidos. Conclusão: Maria passou meses sendo tratada como um quadro puramente emocional. Mas, na verdade, seu organismo estava enviando mensagens de um problema endócrino. Com a introdução do hormônio tiroidiano, sua disposição, seu humor e até sua capacidade cognitiva começaram a melhorar. Caso número 2. Joana, 58 anos, bancária aposentada. Chegou se queixando que andava esquecendo coisas e se sentindo ansiosa e sem energia. Joana começou a perceber que a sua memória não era mais a mesma. Ela esquecia compromissos, tinha dificuldade em encontrar palavras e às vezes sentia até um formigamento estranho nas mãos e nos pés. Além disso, sua energia andava muito baixa e ela se sentia constantemente ansiosa, com episódios de irritabilidade e às vezes de uma leve depressão. O primeiro profissional que ela procurou fez o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, com sintomas depressivos leves. Iniciou tratamento com ansiolíticos e um antidepressivo. 2 meses depois, ainda se sentia cansada, confusa e desmotivada. Ela começou até a se questionar se não estava só ficando velha. Ela buscou terapias integrativas e começou a praticar meditação, o que ajudou um pouco com a ansiedade, mas o cansaço persistia. Em um check-up com o clínico geral, ela falou desses sintomas neurológicos e da dificuldade de concentração e do formigamento. O médico solicitou exames laboratoriais e o resultado foi uma importante deficiência de vitamina B12. Seus níveis estavam muito baixos, o que explicava os sintomas neurológicos e psíquicos. Conclusão: Maria passou meses tratando um problema como se fosse só emocional, quando na verdade a causa era um problema nutricional importante.
Após a introdução da vitamina B12, seus sintomas começaram a melhorar progressivamente. Sua energia e a sua clareza mental voltaram ao normal. Caso número 3. Carlos, 50 anos, engenheiro civil. Chegou se queixando que andava sempre cansado, sem energia e sem paciência. Na sua história, ele notava que de um pouco mais de 1 ano e meio para cá, ele tinha percebido uma queda no seu desempenho profissional. Estava sempre cansado, com dificuldades de concentração, irritabilidade frequente. Sua esposa dizia que ele estava sempre assim e que ainda, além disso, roncava muito e às vezes ele parecia até que prendia a respiração à noite, mas Carlos não deu importância a esse aspecto. Nos últimos meses, ele piorou mais ainda. Passou a sentir um desânimo constante, com perda de motivação e oscilações de humor. Como o estresse no trabalho era grande, ele acreditou que estava passando por um esgotamento mental. Um esgotamento relacionado ao trabalho e talvez fosse até o início de um quadro de burnout. No primeiro serviço de saúde que ele procurou, foi diagnosticada uma depressão leve e ansiedade e foram prescritos antidepressivos. Apesar do tratamento, Carlos não melhorava. Ele continuava exausto, com dificuldade de raciocinar e às vezes sentia até um leve aperto no peito. Aí ele procurou um cardiologista que fez exames e não encontrou nenhum problema cardiovascular. Como os sintomas ainda persistiam, ele resolveu tentar também práticas integrativas, como meditação e acupuntura, que ajudaram a reduzir a irritabilidade, mas o cansaço intenso ainda continuava. Finalmente, um clínico geral, depois de ouvir essa queixa de fadiga persistente, os relatos de um ronco muito alto, ele solicitou uma polissonografia e o resultado revelou a apneia obstrutiva do sono, com múltiplas interrupções respiratórias por hora, resultando num sono fragmentado que dava a ele uma baixa oxigenação. Conclusão: Carlos passou mais de 1 ano tratando um problema emocional, quando existia, na verdade, ali, de base, um distúrbio do sono. Com o uso do CPAP, que é um aparelho para apneia, mudanças do estilo de vida e um acompanhamento adequado, sua energia e clareza mental voltaram. Eu estou te dando aqui só 3 exemplos. Existem muitas outras situações em que algo começou no corpo e era tido só como emocional. Agora eu vou te falar sobre esse tal preconceito invisível que eu disse no início do vídeo e que poucas pessoas percebem. Eu chamo de preconceito cruzado. Nesse tipo de preconceito, o profissional de saúde convencional vê com maus olhos qualquer coisa que envolva a saúde integrativa. Enquanto isso, os profissionais de abordagem integrativa têm resistência a tudo que se refere às abordagens convencionais. E o paciente, que poderia ser ajudado pelas duas, fica no meio de uma espécie de disputa, onde um lado não prestigia o outro lado também faz a mesma coisa. Profissionais convencionais muitas vezes têm preconceitos com a abordagem integrativa, mas profissionais da área integrativa também muitas vezes têm preconceito em relação à abordagem convencional. Por isso eu chamo de preconceito cruzado. Que passos nós podemos dar para curar esse terrível preconceito? Para os profissionais da área convencional, 3 dicas. Inclua aspectos integrativos no seu plano terapêutico. Abra espaço para o time integrativo conversar com você e conversar com seu paciente e debata com eles o caso. E, se possível, seja um exemplo de integração. Se você sugere que o seu paciente medite, se você for um meditador também, essa sugestão será muito melhor recebida. Para o pessoal da área integrativa, 3 dicas também. Primeira, reconheça o valor da medicina baseada em evidências e dos aspectos convencionais baseados em evidências também. Ele já salvou muitas vidas historicamente e continua salvando. Comunique-se com os profissionais da área convencional de uma forma clara, de uma forma fácil de entender e sem antagonismo, sem um discurso antagônico ou resistente ou
crítico. E a terceira dica, que é uma consequência das duas primeiras, seja integrativo de verdade. Área integrativa significa 2 pontos. Usar tudo que puder ajudar o paciente. Vamos usar tudo que a abordagem convencional oferece. Vamos usar toda a abordagem integrativa que já tiver algum nível de evidência também, por que não? Muito pode ser feito pelo paciente e muitas coisas juntas podem ajudá-lo. E se nós nos juntarmos, vamos poder ajudar ainda mais. Aí sim, teremos todos os recursos convencionais e integrativos juntos, unidos, para ajudar o paciente, sem polarização. Mas para isso, nós precisamos antes curar dentro de nós, seja você convencional, seja você integrativo, cure dentro de você esse preconceito cruzado. Não polarize. O mundo está polarizando e até a abordagem da saúde está sendo polarizada também. Quando nós curamos essa polarização interna, quando fazemos a nossa integração interna, podemos também integrar a boa abordagem ao nosso paciente. E essa abordagem integrada vai ajudar muito mais o nosso paciente, vai ajudar muito mais o mundo, que precisa de muito menos polarização e muito mais integração. Preste atenção, use todos os recursos da medicina convencional e da saúde convencional, da medicina integrativa, da saúde integrativa. Você, como paciente, não tenha preconceito também. Use tudo que puder te ajudar. E isso sim é cuidar da saúde de verdade, de uma forma completa. E se o que eu te disse te ajudou de alguma forma, dá um like, clique no gostei, se inscreva no canal, toque no sino de notificação. Isso faz você ser avisado de outros conteúdos. E quando você dá um like, esse vídeo é distribuído para muitas outras pessoas que vão poder assisti-lo também e aprender com ele também. É muito legal sempre falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até a próxima. Tchau, tchau.